Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata conta para Augusto que Jerônimo engravidou Roberta. O vilão reage abismado. Renata informa a Augusto que não quer voltar a ver Jerônimo. O vilão sugere à mocinha que eles comecem uma relação. Renata fala para Augusto que não quer usá-lo. Ele se declara para ela. Augusto pede Renata em namoro. Ela considera a proposta uma loucura. Augusto fala para Renata que está disposto a se arriscar. Ele crê que com o tempo irá conquistá-la. Augusto fala para Renata que não é igual a Jerônimo. Ele sugere que ela pense por um tempo. Renata pede para Augusto não alimentar ilusões. Ele fala para ela que sabe ser paciente. Augusto insinua que é a melhor alternativa para Renata. Ela desconversa. Augusto fala para Renata que tentará comprar a bonita novamente. Constanza insinua que César não é a sua tábua de salvação. Ele admite que gosta dela desde que a viu. César percebe que Constanza é incapaz de trair Honório. Ela confessa que o jovem também a atrai. César fala para Constanza que não deixará de amá-la. Ele comenta com ela que o relacionamento pode ser muito bonito. César sugere a Constanza que eles comecem a namorar. Ela ressalta que ele está em desvantagem, pois não o ama. O jovem não se importa. Constanza aceita namorar com César. Honório segue a caminho do hospital. Branca fala para o empresário que tem o próprio médico. Ele segue dirigindo. Branca grita. Ela alarma alguns policiais. Branca inventa que está sendo sequestrada. A viatura segue Honório. Ele se desespera. A viatura cerca Honório. Branca chora. Honório é preso. Ele não consegue se defender. Honório e Branca são colocados na viatura. Adriana pede para Renata encontrá-la no estábulo. A mocinha conta para a amiga que está com Augusto. Adriana revela para Jerônimo que Renata e o vilão estão juntos. O vingativo assegura para a baixinha que Augusto não presta. Antônio insinua que Regina é caprichosa. Ela não aceita o sermão dele. Antônio insinua que Regina quer impressionar Gonçalo. Soto os observa. Regina fala para Antônio que manda na própria vida. Ela informa ao ciumento que está disposta a enfrentar Josi. Regina ameaça terminar com Antônio. Ela o informa que não deve explicações a ninguém. Soto escuta. Gonçalo recebe uma ligação. Ele descobre algo espantoso. Lázaro percebe que Álvaro saiu. O capataz age na surdina. Carina surge embaixo da cama. Lázaro invade a residência. Ele chama Carina. Ela volta a gemer. Lázaro procura Carina pela casa. Ela não consegue respondê-lo. Carina faz barulho. Lázaro escuta. O capataz abre a porta do quarto. Lázaro encontra Carina. Ele a socorre. Lázaro desamarra Carina. Ela segue chorando. Carina fala para Lázaro que virou uma prisioneira do marido. Ela conta para ele que Álvaro teve um caso com Alzira. Carina confessa para Lázaro que está desiludida. Ela relembra que Alzira é a sua melhor amiga. Carina fala para Lázaro que eles precisam fugir. Ele a põe no colo. Alzira surge com a sua mala. Álvaro invade a casa dela. Ele tira o cinto. Álvaro ameaça violentar Alzira. Ele também pensa em agredi-la. Alzira percebe que Álvaro está louco. Ele insinua que ela não o deu outra opção. Paulinho vê tudo. O menino foge. Carlos volta a perturbar Matilde. Ele pede para ela pagá-lo aos poucos com beijos. Matilde sugere que Carlos pare de se humilhar. Ele muda de atitude. Carlos desiste de Matilde. Ele informa que não a pedirá mais nada. Carlos trata Matilde com frieza. Ele a deixa arrasada. Matilde confessa que ama Carlos. Ela admite para ele que tem medo de outra desgraça acontecer. Carlos ressalta que é capaz de morrer por Matilde. Ele a faz chorar. Carlos fala para Matilde que morrerá sem o amor dela. Ele a beija. Paulinho corre até a igreja. Ele procura Ezequiel. Paulinho conta para Severino que Álvaro quer violentar Alzira. Ezequiel escuta tudo. Lázaro e Carina também. Álvaro começa a violentar Alzira. Ezequiel aparece. Ele puxa os cabelos de Álvaro. Ezequiel dá uma grande surra no médico. Alzira se desespera. Lázaro segura Ezequiel. Carina chama Álvaro de lixo. Alzira fica aos prantos. Todos detonam Álvaro. Renata encontra Adriana no estábulo. Matias e Roberta se aproximam. O bonitão não entende o motivo da reunião.
Jerônimo aparece. Ele anuncia que não é o pai do filho de Roberta. Jerônimo assegura que nunca transou com a invejosa. Ele exige que Roberta faça um teste de DNA. Carlos e Matilde decidem ficar juntos. Roberta ressalta que Jerônimo não pode exigir nada. Ele insinua que precisa comprovar a sua paternidade. Matias relata que Jerônimo é um cretino. O vingativo encurrala Roberta. A invejosa inventa que Jerônimo está mentindo. O vingativo admite que Roberta esteve em seu apartamento, mas reitera que eles não tiveram nada. Jerônimo pressiona a invejosa. Ela se recusa a passar pelo DNA. Renata e Adriana também ressaltam que Roberta precisa fazer o teste. A mocinha anuncia que quer ter uma certeza. Lázaro pula em cima de Ezequiel. Álvaro se contorce no chão. Carina abraça Severino. Álvaro se arrasta até a saída. Alzira toma a palavra. Ela se ajoelha diante de Ezequiel. Alzira também roga pelo perdão de Carina. Roberta insinua que não colocará a vida do filho em risco. Jerônimo reitera que está disposto a esperar a criança nascer. Ele ameaça reclamar a paternidade. Renata fala para Jerônimo que não o quer na família. A mocinha anuncia que Roberta fará o teste no dia seguinte. Renata faz Jerônimo prometer que irá embora da capital. Ele aceita sair da vida dela. Matias insinua que a palavra de Jerônimo não possui o menor valor. Adriana ressalta que o vingativo tem o direito de se defender. Roberta culpa a baixinha pelo ocorrido. Todos discutem um provável encontro no laboratório. Ezequiel não perdoa Alzira. Severino sai com Paulinho. Lázaro fala para Carina que o casal precisa conversar a sós. Ezequiel proíbe Alzira de levar o filho para longe. Eles disputam Paulinho. Alzira fala para Ezequiel que está na boca do povo. Ele insinua que ela não pensou antes de cometer o erro. Ezequiel decide ficar com Paulinho. Todos abandonam Alzira. Gonçalo paga a fiança de Honório. O ricaço conta para o cunhado que Branca saiu da delegacia. Honório teme que a secretária ataque Constanza e Adriana. Branca pensa em voz alta. Ela ressalta que seguirá de olho na família do empresário. Lázaro sente pena de Alzira. Carina não entende o motivo da traição. Alzira confessa para a amiga que queria uma vida de rainha. Ela admite para Carina que se enganou com Álvaro. A costureira reitera para Odalisca que sempre foi infeliz. Carina insinua que Alzira perdeu Ezequiel. A costureira informa a Odalisca que Álvaro é um canalha. Lázaro não consegue intervir. Carina ressalta que Alzira a magoou. A Odalisca volta a se desculpar. Lázaro insinua que Alzira ajudou Carina a abrir os olhos. A costureira ressalta que a traição da amiga está doendo. Lázaro tira o chapéu. Ele volta a sair. Alzira desaba. Ela pede a ajuda de Deus. Matias insinua que Roberta não pode assegurar quem a engravidou. Ela fala para o marido que fez as contas. Matias também pede para Roberta fazer o exame. O bonitão insinua que Jerônimo foi bastante convincente. Matias obriga Roberta a fazer o exame imediatamente. Roberta acaba aceitando fazer o exame. Adriana se desculpa com Renata. A baixinha comenta que só quer o bem da amiga. Renata exige que Adriana não se alie a Jerônimo. A baixinha admite para a amiga que confia no vingativo. Renata fala para Adriana que de qualquer forma foi enganada por Jerônimo. A baixinha sugere que a amiga se coloque no lugar do vingativo. Adriana comenta com Renata que Rafael foi vítima de uma injustiça. A baixinha insinua que a amiga também se vingaria. Adriana admite para Renata que algumas pistas levavam a ela. A baixinha fala para a mocinha que Jerônimo ainda não conseguiu provar a culpabilidade de Roberta. Josefina sente ódio da cunhada. Ela deseja acabar com Constanza. Soto liga para Josefina. Ele conta para ela que Regina já está na cidade. Josefina teme que a viúva se aproxime de Gonçalo novamente. Soto insiste para encontrar a víbora. Gustavo vai ao encontro de Cantu. O político fala para o delegado que desconhece o paradeiro de Josefina. Gustavo conta para Cantu que não teve um bom término com a víbora. O político fala para o delegado que Josefina sempre quis ter conforto. Gustavo revela para Cantu que a víbora estava fugindo do pai das filhas. O político insinua para o delegado que foi usado por Josefina. Cantu fala para Gustavo que está investigando a víbora. O delegado pede a colaboração do político. Antônio não localiza Cantu. Regina fala para os demais que não quer que ninguém a siga.
Todos reiteram que a viúva precisa seguir as normas de segurança. Antônio chama Regina de rebelde. Ela sugere que ele procure outra. Antônio e Carla desconhecem Regina. Renata inventa para Gonçalo que Josefina pediu perdão. O ricaço ressalta que a filha precisa de amor. Renata fala para Gonçalo que adora o apoio dele. Ela comenta com ele que não se sente à vontade na mansão. Gonçalo insiste para Renata ficar alguns dias na propriedade. Antônio liga para o ricaço. Gonçalo descobre que Regina regressou. O ricaço conta para Renata que a viúva já está na capital. A mocinha fala para o pai que odeia Regina. Renata conta para Gonçalo que a viúva conhecia as intenções de Jerônimo. O ricaço defende a amada. Renata assegura para Gonçalo que Regina não é uma boa pessoa. Roberta conta para Josefina que Matias e Jerônimo vão descobrir tudo. A invejosa crê que está perdida. Josefina assegura para Roberta que terá uma nova ideia. A invejosa ordena que a mãe resolva o seu problema. Honório pede para Adriana trocar o número do celular. Eles sentem medo de Branca. Adriana insinua que a secretária batizou a bebida de Honório. Ele pensa o mesmo. Adriana comenta com Honório que Constança está correndo perigo. O empresário não consegue localizar a esposa. César leva Constança para casa. Ela conta para ele que se divertiu muito. Constança percebe que ainda precisa falar com Renata. Ela ressalta que César a fez esquecer de tudo. O jovem se oferece para dormir na residência. Constança fala para César que ainda não está preparada para transar. Ele lamenta e sai de cena. No dia seguinte, Carlos e Matilde namoram na frente das empregadas. Todos aprovam o casal. Carlos ressalta que Matilde sempre terá o seu amor. Lázaro aparece. Matilde anuncia que esqueceu Jerônimo. Lázaro se aproxima. Manuela abençoa a afilhada. Lázaro insinua que o casal demorou para se assumir. Carlos promete ao capataz que fará Matilde feliz. O galego insinua que a namorada não tem nenhuma maldição. Carlos decide levar Matilde para sair. Ele pede a permissão de Lázaro. O capataz admite para os demais que está triste. Manuela sugere que Lázaro também arrume uma companheira. Gustavo liga para Josefina. Ela se assusta ao ouvir a voz dele. Josefina inventa que não conhece Gustavo. Ele exige que ela não desligue. Josefina pede para Gustavo esquecê-la. Ele avisa que ela está sendo investigada pelo delegado. Roberta incomoda Josefina. A víbora expulsa a filha do quarto. Josefina anota o número de Gustavo. Ela o proíbe de abrir a boca.